Punhado de prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá, aqui quem vos fala é Leonardo Costa, também conhecido como Leozão, e no presente episódio do Punhado de Prosas falaremos mais uma vez sobre futebol, especificamente sobre o mega multibilionário e badalado Paris Saint-Germain, formatado na última janela de transferência e que acabou unindo estrelas que num passado muito recente ninguém poderia imaginar ver jogando numa mesma equipe. Trarei também informações estatísticas e cifras do clube francês e como essa agremiação pode estar sendo usada como ferramenta geopolítica, especificamente o soft power do Catar, para que esse país tenha uma melhor imagem no cenário internacional. Farei também a pergunta de R$1 milhão, mentirinha, viu galera? Sobre a sua opinião, ouvinte. Se esse projeto do bilionário PSG terá êxito ou não. Fique conosco e acompanhe essa prosa. Donnarumma, Keylor Navas, Kimpembe, Marquinhos, Sérgio Ramos, Hakimi, Wijnaldum, Paredes, Verratti, Neymar, Messi, Mbappé, Icardi, Di Maria, enfim. Esses são os nomes que o atual elenco do PSG terá para essa temporada que acabou de se iniciar. Eles têm o objetivo, óbvio, aí, de buscar todos os campeonatos possíveis, mas a grande obsessão dos parisienses é a Champions League. Os dois nomes mais importantes que se juntaram ao já fortíssimo elenco do PSG, Sérgio Ramos, que para muitos é o melhor zagueiro do futebol recente, e o extraordinário, lendário, o segundo maior jogador da história do futebol argentino, atrás apenas de Dom Diego Maradona, Lionel Messi, que saiu do Barça de uma maneira até surpreendente, em função de uma incompatibilidade financeira apontada pela La Liga. Mas, de fato, além dos títulos que o PSG busca, existem outros possíveis interesses por trás de cifras tão monstruosas? Podemos dizer que sim, viu, amigos? É muito importante frisar que esses investimentos começaram em 2011, quando a equipe foi comprada pela QSI, Qatar Sports Investments, um fundo de investimentos ligado ao governo do Qatar, onde o CEO, Nasser Al-Khelaifi, tornou-se presidente do clube. Nas temporadas seguintes, a grana não faltou, né? Em 2012 chegaram nomes como Javier Pastore e Alex, que jogou pelo Santos, né, e pelo Chelsea, o zagueiro, o também zagueiro Diego Lugano, o outro brasileiro Thiago Motta, mais um brazuca, o lateral esquerdo Maxwell, o volante Matuidi, todos comandados por Carlo Ancelotti. Na outra temporada, 2012-2013, mais reforços de peso. Os brasileiros Thiago Silva, Lucas Moura saindo do São Paulo, o lendário grande batedor de falta, bonito segundo as mulheres, né, David Beckham, o meio-campista italiano Marco Verratti, o assassino das grandes áreas Zlatan Ibrahimovic e o também argentino Ezequiel Lavezzi. De lá para cá, outros nomes gigantes foram incorporados ao elenco. A gente vai citar aí a transação com o Mônaco, que teve toda uma cara aí de drible no fair play financeiro. Ele veio por empréstimo e depois foi adquirido. A bombástica contratação do Neymar, que saiu do Barcelona buscando um protagonismo, buscando aí ser o melhor do mundo, mas nada comparado com o que aconteceu há menos de um mês atrás, que foi
a efetivação da contratação de Lionel Messi. A gente pode citar que de cara o PSG, além do ganho técnico, que muito provavelmente vai acontecer com a chegada do argentino, as finanças do clube também agradeceram. A criptomoeda do clube disparou. O ativo subiu quase 132% em 5 dias, desde as primeiras especulações até a confirmação do negócio. A cotação da criptomoeda do PSG saiu de $22 para 51, segundo o site CoinMarketing. Diferentemente das criptomoedas tradicionais, como o Bitcoin, a moeda do clube é um token fan e oferece benefícios a quem investe nela, como a aquisição de materiais exclusivos do clube ou a presença em eventos fechados exclusivos. A ideia, segundo os especialistas, é que esse tipo de ativo seja direcionado a quem é fã. Além desse superávit da criptomoeda do PSG, a chegada do Messi ao clube de Paris vai muito além aos limites esportivos. A gente precisa relembrar que o PSG é propriedade da QSI, que é uma subsidiária da Qatar Investments Authority, um fundo de investimento soberano cujo CEO é o emir do Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. Muitos críticos afirmam que o PSG é praticamente um time estatal apoiado pela riqueza petrolífera do Qatar. Simon Chadwick, professor de Geopolítica Econômica do Esporte da Escola de Negócios de Lyon, na França, afirma que, abre aspas para o professor, o Qatar quer que o PSG ganhe a Liga dos Campeões no ano que vem. Podem vencer em maio de 2022 e em novembro o Qatar recebe a Copa do Mundo. A marca nacional, o soft power e os benefícios à reputação fazem parte da estratégia do Qatar, fecha aspas para Chadwick. Amigos, continuando nossa prosa, podemos dizer que diversas organizações ligadas aos direitos humanos denunciaram e continuam denunciando a exploração que trabalhadores migrantes sofrem no Catar, principalmente na construção dos modernos estádios para a próxima Copa. Além de leis que continuam a discriminar minorias, as lésbicas, os homossexuais, os bissexuais, as pessoas trans, as próprias mulheres, enfim. Em março, agora, a Anistia Internacional escreveu uma carta à FIFA apelando, pedindo medidas mais concretas e urgentes para serem tomadas, buscando garantir que a competição deixe um legado positivo e duradouro para todos os trabalhadores migrantes no Catar e que a gente tenha o fim desses abusos trabalhistas. Além dessas denúncias, há também alegações de suborno por representantes do Catar para obter votos de membros da FIFA. Diante desse grande volume de denúncias, críticos acusam o Catar de tentar limpar sua imagem internacional por meio de uma estratégia conhecida como sportwashing, termo que, se a gente traduzir para o português, fica aí como esporte e lavagem. Em vez de falar sobre migração, condições trabalhistas e como o Catar trata sua comunidade LGBTQ, estamos falando aqui sobre Messi, Neymar, Mbappé, se eles vão conseguir o entrosamento, enfim. Uma interpretação boa desse conceito de sport washing seria uma estratégia para distrair as pessoas e não falar sobre as coisas mais importantes, né? Em 2017, as autoridades do Catar aprovaram novas leis para melhorar os direitos dos trabalhadores após um acordo com a OIT, Organização Internacional do Trabalho, que é uma secretaria das Nações Unidas. Ainda assim, naquela época, uma declaração do governo explicava que essas reformas levariam tempo, recursos e compromissos.
Voltando a parafrasear, voltando a pegar carona lá nas falas do professor Chadwick, não há dúvidas, segundo ele, que o PSG é um time que pode ser tratado como uma propriedade estatal. Nem mesmo os catares negam. Abre aspas para o professor. A propriedade do clube nas mãos da QSI está efetivamente associada ao Fundo Soberano do Catar. O presidente da QSI, Nasser Al-Khelaifi, é membro da família real do Catar e também presidente do PSG. O professor continua: o Catar não é uma democracia. A família real é o governo, não há discussão. O Estado do Catar é dono do PSG. O professor ainda faz uma associação, uma elucidação que eu achei muito interessante, que é comparar o que o Catar está tentando fazer, limpar o seu nome no cenário internacional, com o que a Premier League faz no contexto colonial. Vou abrir aspas mais uma vez para o professor. Em todo lugar que eu vou no mundo, as pessoas falam sobre a Premier League, mas ninguém me fala sobre a história colonial britânica e as coisas ruins que fizemos em todo o mundo. Podemos dizer que este é o primeiro caso de sport washing e que o Catar está fazendo a mesma coisa. Fecha aspas para o professor, e lembrando que ele é um cidadão britânico, então tem uma certa propriedade para fazer esse juízo de valor. Eu queria citar aqui também que esse caso do PSG, ele não é vanguardista, ele não é o primeiro. Se a gente for citar o Manchester City, é uma empresa que pertence a um grupo chamado Private Equity Abu Dhabi United Group, do Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, da família real do Emirado de Abu Dhabi. Amigos, rumando para o fim desse episódio, eu volto a falar sobre as 4 linhas e eu não poderia deixar de passar minha opinião em relação ao que eu vou torcer para que aconteça. Primeiro eu preciso fazer um histórico rápido, levantar um histórico rápido aqui, porque eu sou fã do futebol do Messi, eu gosto muito do Neymar, apesar de achá-lo infantil, um menino mimado, mas quando ele tá focado é um jogador fora de série. Acho também que o Sérgio Ramos é um dos melhores zagueiros que a nossa geração assistiu. Porém, como diz meu amigo Matheus Carvalho, que eu provoquei ele no começo do episódio, ele me considera um indivíduo preso nos tempos de ouro do futebol raiz. E eu assumo isso, o futebol moderno me dá uma certa preguiça, por isso torcerei com muita força para que a panela do PSG dê errado, que eles não consigam ganhar na Champions League. E é importante dizer também que isso já aconteceu outras vezes, né? Ataques infernais, nomes badalados, times galácticos, no papel não necessariamente se entrosam no campo e conseguem levantar canecos. Uma outra coisa que é importante, galera, a gente precisa ficar muito atento em relação a algumas situações que acontecem no futebol e parece que esse esporte ele tá totalmente descolado da realidade, e não é assim. A gente precisa criticar esses salários pornográficos que os jogadores recebem e às vezes não entregam em campo tudo o que ganham. Fair play, o famoso doping financeiro, os crimes fiscais e de direitos humanos. A gente viu aí no caso das obras na construção dos estádios lá no Catar. Se é regra, se é parâmetro, se é lei, isso tem que valer, inclusive para o esporte bretão. Eu acredito que muitos dos nossos ouvintes são amantes desse esporte, assim como esse humilde âncora que vos fala. Galera, então vou fazer a pergunta de R$1 milhão. Você, ouvinte do Punhado de Prosas, vai torcer muito para o sucesso desse projeto milionário do PSG? Ou vai torcer contra, vai ficar
junto com o Leozão, mandando energias negativas para que o PSG continue na fila do mais importante torneio de clubes do futebol mundial. Aguardemos os próximos capítulos, o desenrolar dos fatos, né? E vejamos o que irá acontecer com o PSG. Caros ouvintes, espero que tenham curtido esse episódio. Compartilhe com os seus o nosso Punhado de Prosas. Estamos em todos os tocadores de podcast, no YouTube e também no Instagram. Semana que vem, João Paulo Fernandes estará de volta com mais um relevante tema para debates. Um forte abraço e até mais!